Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos aprender a inserir dados em uma tabela que já existe em nosso banco de dados. Então, aqui no caso, nós temos um banco de dados geográfico, que é o BDG1. Sabemos disso porque nesse banco de dados está instalada a extensão do PostGIS. Neste banco de dados existem 3 tabelas, mais a tabela de referência espacial, sendo elas escolas, quadras e vias. E essas tabelas aqui, elas já contêm alguns registros, então nós podemos aqui rapidamente fazer uma busca, né, um select em cada uma dessas tabelas. Então, por exemplo, escolas, né? Quero mostrar todas as colunas, todos os registros armazenados na tabela escolas. Então, aqui por enquanto temos 4 escolas mapeadas, tá? Então, suponha que nós queremos mapear outras escolas nessa região geográfica, tá? Então, nós vamos fazer isso integrando, né, esse banco de dados ao nosso SIG, ao nosso QGIS aqui no caso. Então, nós vamos, só para visualizar, ó, na tabela vias, nós também temos alguns registros já inseridos, tá? Então, aqui nós temos 2 trechos de via, tá? Então, aqui eu tenho um trecho, então veja que é o trecho número 1 aqui, e aqui um outro trecho, que é o trecho número 2. Então, eu tenho 2 registros na tabela vias, e também vou observar que na tabela quadras, aqui fazendo um select, existem, no caso aqui, apenas uma quadra mapeada. Então, suponha que nós queiramos mapear mais quadras, tá? Então, como que nós vamos fazer isso diretamente através do nosso software de SIG? Bem, então o primeiro passo que vocês já aprenderam, né, é conectar o meu SGBD ao meu software de SIG. Então, aqui eu já fiz essa conexão, tá? Então, eu consigo aqui enxergar essas tabelas, né, escolas, quadras e vias, diretamente dentro do meu SIG, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando o QGIS 3.40. Pois bem, então vamos aqui visualizar esses dados no QGIS. Eu vou carregar aqui a tabela quadras, tá? Então, eu tenho aqui na tabela de atributos o ID e o número da quadra, tá? Que é o que a gente acabou de consultar aqui, tá? Se eu rodar isso aqui, eu tenho o ID e o número da quadra. A coluna GEON, ela não aparece para mim aqui na tabela, por quê? Porque eu estou visualizando ela aqui, tá? Então, isso aqui é uma representação espacial da coluna GEON aqui, tá? Por isso que eu não estou enxergando aqui na tabela de atributos. Bom, essa quadra aqui, eu só vou mudar a simbologia dela aqui em propriedades. Eu vou selecionar um símbolo aqui, né, pré-definido. Então, por exemplo, isso aqui, tá? Agora eu vou carregar a tabela de vias. Então, nesse caso aqui, se eu observar a tabela de atributos, de novo, eu vou ter aqui 2 registros, né, 2 linhas, ou 2 instâncias aqui. Na verdade, a instância é uma linha, né? Essa é uma instância, essa é outra instância, então eu tenho 2 registros nessa tabela, tá? Novamente, eu não estou enxergando aqui a tabela com a coluna GEON, né? Veja que ela aparece aqui, mas no QGIS ela não aparece, porque eu só vejo até a velocidade aqui, tá vendo? Porque no QGIS eu estou vendo espacialmente aqui, ó. Aqui eu vou ter os 2 trechos de via representados. Aqui eu tenho um trecho, aqui eu tenho outro trecho, tá? Então, deixa eu só melhorar um pouco a visualização dessa simbologia. Eu vou selecionar aqui, né, uma linha um pouco mais espessa. Então, eu tenho aqui quadras e vias. E o mesmo para escolas, tá? Então, nesse caso aqui, se eu der zoom to layer, eu vou ver as 4 escolas que eu tenho armazenadas no banco de dados, tá? Então, aqui as 4 escolas que são as mesmas que nós já checamos por aqui, tá? Nós checamos por aqui as 4 escolas. Novamente, vocês não veem a coluna GEON na tabela escolas, porque vocês estão vendo aqui na área de visualização do mapa. Pois bem, deixa eu só também aqui mudar a simbologia para representar. Bom,
Então, suponha que nós queiramos aí, né, adicionar novas escolas, adicionar novas vias, adicionar novas quadras a essa base de dados, né, a essa nossa tabela. Então, nós podemos fazer isso diretamente dentro do nosso sistema gerenciador, como vimos nos vídeos anteriores, ou podemos usar aqui as ferramentas de criação e edição de feições do próprio SIG. Então, nesse caso, um ponto muito importante aqui é vocês entenderem que o QGIS, né, o software de SIG no caso, ele está sendo o nosso cliente, né? Então, ele é apenas a interface que está permitindo aí eu visualizar e manipular esses dados, mas os dados em si estão armazenados dentro do meu SGBD, né, no caso Postgres SQL versão 17, especificamente dentro desse banco de dados aqui, ó. Então, aqui estão essas tabelas, tá? Então, tudo que eu alterar lá no QGIS vai ser automaticamente alterado aqui, tá? Bem, então como que vamos fazer um exemplo de cada um? Então, eu vou desligar por enquanto quadras e vias e manter só escolas. Para me dar aqui um contexto, né, geográfico, eu vou vir aqui no menu Web, Quick Map Server e carregar aqui o Google Maps, tá? Lembrando que se você não estiver enxergando esse plugin aqui disponível, né, no menu Web, você tem que vir aqui em Plugin, gerenciar e instalar plugin. Você tem que estar conectado, tá, à internet para isso funcionar, e você vai procurar aqui o nome desse plugin, que é o Quick Map Server, tá? Então ele está aqui, ó. Você vai observar que vai ter aqui uma opção de instalar o plugin, tá? Caso você já não tenha ele aí, tá bom? Isso vai fazer uma vez só. Feito isso, você vai voltar aqui, ele vai aparecer, mas não vai ainda te mostrar todas essas opções de bases, tá? Então, para isso, você vai vir em Settings e vai pedir para adicionar mais serviços aqui, ó, tá? E esses serviços vão ser baixados quando você clicar nesse botão aqui. Feito isso, né, você vai fechar essa janela e aí sim ver como estou vendo aqui, ó, tá? Então, você pode escolher bases da Esri, do Bing, da USGS, enfim. Aqui no caso eu vou usar o Google Maps, então, que é o Google Road aqui, tá? Bom, então veja só, aqui eu estou, né? Aqui eu já começo a ver, por exemplo, que esse ponto aqui, ó, se eu clicar sobre esse ponto, né? Lembrando que no QGIS, sempre que você quer selecionar uma feição, você tem que marcar o layer e clicar sobre a feição, tá? Então, no caso aqui, eu estou pegando a ferramenta, ó, selecionar feições, tá bom? Então, olha só, se eu quiser selecionar uma feição, eu marco o layer, ele fica azul aqui, e eu clico no elemento que me interessa, tá? Então, esse elemento aqui, tá vendo? Ó, ele é o colégio cooperativo. Mas pelo Google aqui, ele está marcando que o colégio é aqui embaixo, né? Então, você pode até falar, olha, isso aqui não está correto, está com deslocamento. Então, você pode meramente atualizar, né, a localização geográfica, né? Fazer aqui uma edição desse dado. Obviamente que você pode não só criar dados, como também editar esses dados, tá? Quando a gente olha quadras, por exemplo, ó, eu vou trocar essa ferramenta de seleção por essa de pan aqui, ó, para mover o mapa. Ó. Aí eu vejo aqui que quadra já está certinho, né? Se eu observar aqui vias, olha só. Aqui vias também me parece que está adequado, né? Então foi só aqui esse ponto. Então como que nós podemos, antes de criar novas escolas, novas vias e novas quadras, poderíamos corrigir, por exemplo, esse problema aqui, tá? Então, aqui, primeiro ponto, né? Nós precisamos colocar esse layer de forma a permitir a edição. Então, isso a gente faz com o botão direito do mouse, aqui, ó, editar a feição, tá? Então, esse lapisinho aqui, que também é esse que tá aqui, ó, tá? Você pode escolher qual que você quer usar, tá? Então, aqui eu marquei o lapisinho. Nesse momento aqui, ó, repare o que acontece com essa barrinha de ferramentas, olha. Ela habilita algumas coisas para nós, como, por exemplo, habilita você a adicionar pontos, habilita você a mexer com esses pontos, né? A atualizar os vértices, que é exatamente o que a gente quer, né? Então imagine lá que eu quero atualizar o vértice, no caso aqui desse ponto, ó. Então eu cliquei nele, ó, peguei o ponto e vou levar para cima de onde eu quero, tá? Então, feito isso, eu fiz um processo de edição, né? Então eu preciso salvar essa edição. Então, ao lado do lápis aqui, ó, da edição, ele me dá a opção de salvar, tá? Só nesse momento que eu salvei é que efetivamente alterou
aqui dentro do meu SGBD a informação, tá bom? Então, eu vou tirar aqui ele de modo de edição. Então, agora, ó, eu já não tenho mais esse problema de deslocamento, tá? A tabela, obviamente, continua da mesma forma, o que mudou foi o valor da coordenada, tá bom? Então, vamos considerar aqui que nós queremos adicionar novas escolas, né? Vamos mapear novas escolas. Então, colocando o layer em modo de edição, eu vou procurar aí essas novas escolas. Então, por exemplo, né? Eu sei aqui a localização de algumas escolas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um colégio, né? Chamado Colégio Poliedro Esquema Único. Então, imagine que eu queira mapear essa escola. Então, como eu faço isso, né? Eu não vou mais editar, eu vou sim criar. Então, aqui em adicionar, eu vou marcar aqui esse ponto. Nesse momento, repara o que acontece. Ele abre para mim essa janela para que eu preencha os campos. Esses campos são exatamente aqui, ó, essas colunas da tabela, ó. ID, nome, aluno. E o Geon, ele não está me pedindo para preencher porque eu capturei ele quando eu marquei esse ponto aqui. Ele pegou essa coordenada aqui embaixo, ó, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho que inserir um ID. Então, aqui vai ser a minha quinta escola, o nome, colégio. Aí eu vou aqui ter que digitar, né? Colégio Poliedro Esquema Único, tá? E o número de alunos aqui, eu vou, por exemplo, colocar ali 2.200 alunos, tá? Lembrando que isso são exemplos hipotéticos. Então, aqui eu tenho um novo elemento. De novo, né? Só vai ser atualizado no meu SGBD, ó, veja que aqui não está atualizado. Se eu rodar esse select novamente, ó, não está atualizado ainda, tá? Quando vai aparecer essa quinta escola? Quando eu pedir para salvar aqui, ó. Quando eu salvei e eu executar novamente, agora ele aparece aqui, ó, tá? Então lembre-se sempre disso. Então, aqui eu tenho uma nova escola inserida, né? Vamos imaginar que eu queira aí colocar uma outra escola, né? Então, vamos tentar achar aqui uma outra escola, tá? Que eu tenho, ó, aqui mais um exemplo de necessidade de edição. Então, veja aqui, ó, eu tenho Colégio Cristo Rei. Se eu clicar nesse pontinho, ó, eu vejo que ele está falando que é o Cristo Rei, mas tem um deslocamento, tá vendo aqui, ó? Então, eu posso usar a ferramenta de vértice de novo, pego o ponto, clico sobre onde eu quero corrigir. E quero aproveitar e já criar uma escola aqui, que tem uma escola do lado, que é a minha sexta escola, que seria a Escola Estadual Fernando Costa, tá? E aqui o número de alunos, vamos imaginar lá 3.500 alunos, ok? Então, de novo, vou salvar aqui. Se eu rodar esse SQL no banco, eu vejo que eu tenho mais uma escola adicionada. Então, veja que é muito mais rápido, né? Eu ficar usando as ferramentas aqui de criação, de edição de feições do que eu ficar fazendo o insert, né? Insert into values, né? Que eu tenho que passar todas as coordenadas do elemento, ok? Bom, é sempre importante vocês não manter nada selecionado. Então, veja que aqui tem uma seleção acontecendo, né? Então, eu posso vir aqui nessa opção aqui, ó, desmarcar, né, as feições, né? Eu não quero ter nada selecionado aqui, tá? Ou meramente, se eu não quiser fazer isso, eu posso clicar na ferramenta de seleção e clicar fora, tá? Então, não tem nada selecionado. Então, esse é o processo ali de inserir, né, dados em uma tabela de pontos diretamente do meu SIG. Eu estou usando aqui, de novo, né, o Google Maps, mas não muda se nós tivéssemos aqui uma ortofoto ou se nós tivéssemos aqui uma imagem de satélite, tá? Que você estivesse fazendo a vetorização sobre esses elementos, tá bom? Nada disso ia mudar para você, tá? Aqui eu tenho ó, uma outra escola, então vamos adicionar mais uma aqui, ó, aproveitar, ó. Então essa é a nossa sétima escola, né? Se nós conferirmos aqui, ó, 6. Então essa é a nossa sétima escola, é a Escola Champagnat, tá? E vamos imaginar ali 2.300 alunos, tá? Escrevi corretamente aqui. Então, salvo no banco de dados, vou parar a minha edição e vou observar que ela entrou aqui, ó.
tá? Então, essa é uma forma de inserir dados diretamente a partir do SIG. Fizemos para pontos, vamos fazer agora para algumas linhas, então eu vou dar zoom to layer para achar aqui os meus trechos de via, tá? Então vamos imaginar que agora eu quero fazer esse trecho aqui, ó, tá? Então essa aqui, pegar o pan, que é mais fácil para eu mover aqui o meu mapa, tá? Então imagine que nós queiramos aí construir esse trecho. Então, novamente, sempre eu preciso colocar o layer em modo de edição. Veja que agora eu tenho a opção de criar linha. Então, se eu clicar nesse ícone de criar, de adicionar uma linha, veja que eu não vou conseguir ainda pegar exatamente essa outra linha. Então, pode acontecer problemas, né? Achar que eu estou pegando aqui a linha e quando eu dou um zoom, olha só, tem um problema topológico aqui, né? Ó. Então, como que eu faço para corrigir isso, né? Eu vou apertar ESC aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, chamada Snapping, ou aderência, né, se você estiver usando aí em português, tá? Caso você não esteja enxergando aí essa ferramenta, que parece um imã, né, ou uma ferradura aqui, de cavalo, digamos assim, você pode vir aqui, ó, em qualquer parte cinza, botão direito do mouse e procurar aqui, ó, Snap Toolbar. Estão vendo que o meu está habilitado? Ó, se eu desabilitar, ela some, ó. Então, para habilitar, Snapping Toolbar, tá? Agora, quando eu clico nessa ferramenta e eu levo o mouse próximo à linha, ó, veja que ele parece um imã. Ó. Aí eu garanto que eu estou pegando exatamente um ponto sobre essa linha aqui, tá? Então aqui eu vou clicar, ó, então eu vou criar uma nova linha, tá? Aqui, ó, adicionar linha, habilitando a ferramenta Snap. Então aqui eu vou clicar nesse ponto até o cruzamento da outra via, tá? Cliquei, veja que ainda cliquei com o botão esquerdo, né, do mouse, estou com a linha, então para fechar, botão direito, tá? Aí ele vai pedir para preencher os campos. Novamente, o que são esses campos? São esses campos aqui agora da tabela vias, ID, nome, trecho, sentido, velocidade. O geom não, porque o geom é a própria linha que ele está pegando aqui as coordenadas, tá? Então, aqui, se nós observarmos a tabela vias, olha, eu tenho dois elementos por enquanto, tá? Então, vai ser o próximo ID, que é o número 3 aqui, ó. 3. O nome é Rua Luiz Estevão Foglia. O número, então, o primeiro trecho que eu estou desenhando. O sentido aqui, vamos imaginar que esse é uma via de mão dupla. E a velocidade aqui, 20 km, tá? Então, com isso, eu tenho a inserção. Não vai aparecer ainda no meu banco de dados, olha só. Não está aqui ainda, por quê? Porque eu não salvei, tá? Então, nesse momento, quando eu executar, eu vou ver que entrou aqui esse trecho, ok? Então, vou desenhar aqui mais um trecho, ó. Veja com a snap, esquerdo, direito. Quarto elemento, Rua Luiz Estevão. Esse é o nosso segundo trecho que estamos desenhando, sentido duplo, mesma velocidade, tá? Então, salvo, olho lá no banco, agora eu tenho mais um elemento, tá? Então, veja o que está diferenciando uma rua de outra é o quê? É o número do trecho, o ID e, obviamente, as coordenadas aqui, tá? Então, eu posso ir fazendo dessa maneira todos os trechos que me interessam aí, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer mais um trecho aqui, ó. Posso pegar aqui o pan, aí volto aqui na ferramenta que eu estou usando, vou desenhar aqui mais um trecho, tá? Então, esse é o nosso, seria o nosso quinto, né? Quinto elemento. Luiz Estevão, né? Terceiro trecho. Vamos imaginar também que continua sendo duplo. E essa velocidade, tá? Aí vamos imaginar que eu quero agora fazer esse outro trecho aqui, ó. Tá? Então, aqui. Então, esse é o nosso sexto elemento, né?
não tinha salvo aqui, deixa eu salvar, rodar aqui só para conferir quantos. Ó, é o sexto trecho, isso mesmo, sexto trecho. Aqui já mudou o nome, né? É Avenida. Vamos ver o nome dessa avenida. Pedro Pereira Macedo. Então, Avenida Pedro Pereira Macedo. Nesse caso aqui, é o primeiro trecho que eu estou desenhando dessa avenida, então posso colocar o trecho 1, tá? Mas vamos imaginar que você sabe que essa avenida começa aqui, então esse é o primeiro, esse é o segundo, esse seria o terceiro trecho, tá? O sentido aqui, ela é uma avenida, veja, de mão dupla, né? Porque, ó, aqui sobe, aqui desce, né? Só que esse trecho aqui, que eu estou desenhando, ele é sentido único, tá vendo, ó? Então, o sentido dele é único. Eu não posso, nesse trecho, subir e descer ao mesmo tempo, tá? E vamos imaginar aqui que a velocidade seja 30 km por hora, por ser uma avenida. Então, eu vou salvar aqui, vou parar essa edição e vou aqui no meu SGBD confirmar se entrou essa avenida aqui, ó, tá? Então, com isso, vocês aprenderam a criar, né, feições também lineares, tá bom? Veja que é bem mais rápido do que nós ficarmos lá passando cada ponto que define o trecho a coordenada, tá? Então, agora vamos fazer aqui o exercício de quadras, né? Então, vamos imaginar que a gente queira fazer essa quadra aqui, ó, tá? Então, o processo é muito similar, então eu vou colocar quadras em modo de edição e vou aqui adicionar agora uma feição de polígono, né? Então, ele mesmo, o próprio SIG reconhece, né, se é ponto, linha ou polígono e habilita a ferramenta adequada aqui. Então, com o Snap ligado, ó, fica muito mais fácil, né? Ó. Eu vou clicar aqui, aqui, aqui e fechar aqui. Né? Então, no caso aqui, ó, posso até colocar um outro ponto aqui para fechar aqui, né? Para desenhar melhor, né? Botão esquerdo, fecha. Essa é a segunda quadra, então o segundo ID, vamos imaginar que é esse número aqui, tá? Aí posso, por exemplo, fazer outra quadra aqui, ó. Tá? Como eu faria lá numa ortofoto, né? Se eu estivesse trabalhando. Aqui veja que ele não está querendo pegar, tá vendo? Ó? Por quê? Porque provavelmente aqui, ó, eu tenho só vértices para ele pegar no Snap. Então eu quero que ele considere também segmento, ó, tá? Então quando eu fizer isso, ó, agora ele já consegue pegar o segmento, tá? É a terceira quadra, esse é o número, tá bom? Então eu posso aqui fazer mais uma aqui, ó. Muito tranquilo, né, pessoal? Bem mais rápido do que a gente estava fazendo lá dentro do SGBD, né? Então, novamente, se eu rodar quadras, por enquanto só tem uma, porque eu não salvei nenhuma dessas ainda, tá? Executo, agora sim, quando eu pedir para enxergar, aqui todas elas estão no meu SGBD, tá? Então, vou parar aqui a edição. Então, com isso, vocês aprenderam a inserir dados no banco de dados a partir do cliente QGIS, tá? Então, o QGIS está funcionando aqui como a nossa interface cliente, tá bom? Bem, então eu posso, né, só para de forma bastante intuitiva, eu só vou remover esses layers aqui. Então, eu cliquei no primeiro, segurei o Shift no último, remover, tá? Então, quando eu trouxer lá, posso dar um refresh, né, no meu banco, ó, quando eu trouxer, por exemplo, quadras, já não vai vir mais somente um polígono como antes, ó, tá? Então, veja que tudo está atualizado. Da mesma forma, vias, tá? Deixa eu desligar aqui, ó. Vias, eu já tenho mais vias. Da mesma forma que escolas, tá? Então, escolas eu já tenho mais também. Então, é isso, pessoal.